Boa noite, queridos e amados irmãos. A paz do Senhor para todos. Nossos visitantes, é um prazer ter a sua companhia. Sejam bem-vindos. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Bendito, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus, eterno Pai, te damos graça, te bendizemos, te louvamos pelo teu poder, pela tua soberania. Deus querido, estamos diante de ti. Deus, fala conosco nessa noite, nos abençoe, nos dê a tua direção, que o teu nome seja agradecido. Traz, Senhor, a cada um de nós a tua paz e a tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Façamos a leitura bíblica no livro do profeta Isaías, capítulo 43, do verso 1 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue-o, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos que são chamados pelo meu nome, e eu que os criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Tragam o meu povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre deles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifique e para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu povo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Glória a Deus. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranhos não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Louvado seja Deus pela sua maravilhosa palavra. Não tenha medo. Deus nos diz aqui, não tenha medo, porque eu estarei com você. No finalzinho ele diz, agindo eu, quem me impedirá? Quando Deus age, ninguém impede. Amém? Deus os abençoe. Deus
servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Dê prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Passaremos agora ao momento de confissão. Sabemos que somos falhos e cometemos pecado, mas a Bíblia nos diz que Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se assim o confessarmos. Sendo assim, passaremos um momento de oração silenciosa e em seguida eu farei uma oração em voz audível. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é misericordioso, Pai. E estamos aqui diante de Ti para pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados. Pedimos perdão por pecados individuais, por termos pecado como igreja, pedimos perdão por pecados por omissão, pedimos perdão por pecados em pensamentos, Deus. Peço que o Senhor limpe as nossas iniquidades, Deus. Ó Senhor, não considere isto sobre nós, pois queremos agradar o Teu coração e queremos estar cada vez mais próximo de Ti, Deus. Nos ajuda, Senhor, a não falharmos, para que possamos andar segundo os Teus caminhos, segundo os Teus preceitos, segundo a Tua vontade, Pai. Ó Pai, recebe, Senhor, o nosso pedido de perdão e nós já Te agradecemos, pois sabemos que na Tua palavra diz que o Senhor irá nos perdoar se assim o confessarmos. E reconhecemos que somente o Senhor tem poder para isso. Ó Pai, fica conosco no decorrer deste culto, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui.
meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui na terra, mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte ou beira-mar, em casa ou gruta, bom ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui na terra, mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Deus é maravilhoso, né? Então bora cantar um louvor pra ele? Venha com a gente!
sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Que amor incomparável, Jesus. Não há outro como tu, Jesus.
sacrifício vivo, Jesus, que venceu a morte, e hoje reina pra sempre. Jesus, tu és o Deus vivo, imutável, incomparável. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro, não há outro. Passaremos agora ao momento de ouvirmos a mensagem do Senhor. E nesta noite temos a grande satisfação de escutá-la por meio do presbítero Marizan. Façamos uma oração de iluminação. Senhor Deus, agradecemos a oportunidade de te cultuar e ouvirmos a sua palavra. Fala aos nossos corações por meio do presbítero Marizan. Usa o teu servo, abra o nosso entendimento e fala aquilo que estamos precisando escutar, como pessoa e como igreja. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Cumprimentamos também os nossos visitantes que estão acompanhando este culto no nosso canal. Vamos, neste instante, fazer a leitura da Palavra de Deus para a nossa reflexão nesta noite. Encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Faremos a leitura a partir do versículo 17. Então, se tiver com sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, será feita em Atos 20, a partir do versículo 17, que assim diz: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a grego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus.
palavras do Senhor, escritas pelo apóstolo Paulo. Queridos, aqui neste texto nós podemos fazer uma lembrança daquilo que se passava na igreja naquela época. Paulo foi o grande apóstolo, denominado apóstolo das nações, porque realizou várias viagens missionárias e fundou várias igrejas. E aqui nesse texto faz menção a duas delas. Ele se encontra, quando proferiu estas palavras, na cidade de Mileto, e querendo fazer uma despedida daquelas pessoas, com aquelas pessoas com quem ele conviveu, que acompanhou a sua trajetória, ele manda chamar os presbíteros, os líderes da igreja da cidade de Éfeso. E então, na presença dos líderes da igreja de Mileto e de Éfeso, é que ele faz esta palavra, ou dirige esta palavra aos irmãos ali daquela região. O nosso personagem, portanto, inicial aqui neste texto, como já disse, é o conhecido inicialmente como Saulo, Saulo de Tarso. Saulo era um homem zeloso no judaísmo, era fariseu, como ele dizia, dos fariseus, e seguia de forma bem metódica a lei mosaica. Mas ele, não compreendendo a mensagem da nova aliança, passou a ser um perseguidor ferrenho da igreja nascente, a igreja cristã. Portanto, ele entrava, segundo diz a palavra de Deus, nas sinagogas, onde os cristãos estavam reunidos, e levava pessoas presas e até mesmo cometia atrocidades, como ele esteve presente no momento do martírio de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Saulo ali estava e recolheu as suas vestes quando ele foi apedrejado. Este é o Saulo de Tarso. Mas, um dia, indo para Damasco, levando carta dos principais sacerdotes e fariseus, a fim de prender cristãos, naquele trajeto ele teve um encontro maravilhoso com Cristo Jesus. Isto é narrado no livro de Atos, capítulo 9. E ali, então, ele não teve outra alternativa senão aceitar Cristo em sua vida. Foi uma mudança radical. E a partir dali, de perseguidor, ele passou a ser um perseguido. Então, o apóstolo Paulo agora nos traz este texto maravilhoso em que ele alerta para que aqueles discípulos permanecessem fiéis, porque perseguições viriam. E eu destaco deste texto lido o versículo 24, onde consta: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Portanto, podemos intitular a meditação de hoje como a carreira cristã. A nossa doutrina presbiteriana independente e toda a doutrina reformada adota a Confissão de Fé de Westminster e o seu catecismo como símbolos de fé. Na primeira pergunta do catecismo está dito, qual é o fim supremo e principal do homem? O catecismo é assim, faz uma pergunta e logo em seguida vem a resposta. A resposta a esta pergunta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Assim é a vida do cristão.
deve ser realmente para glorificar a Deus. E isto também o apóstolo Paulo escreveu no texto que lemos, e principalmente em Romanos 11:36, o nosso apóstolo disse: por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, sejam dadas glórias eternamente. E então, como diz o catecismo, o nosso fim principal é glorificar a Deus. Não há sentido na vida se não for para servir, para glorificar a Deus. Mas vamos então adiante. Podemos informar que o apóstolo Paulo não conviveu pessoalmente com Jesus, como os 12 apóstolos, mas ele se inteirou do que foi praticado por Cristo ao tomar conhecimento do que se realizava pela igreja nascente, e assim ele tinha um amplo conhecimento, como já dissemos, da lei mosaica ali do Velho Testamento, e agora também referente ao Novo Testamento. De modo que nós queremos destacar o seguinte: quando nós vamos abraçar uma carreira, precisamos estudar, precisamos analisar bem e decidirmos se queremos seguir aquela carreira e quais as implicações a respeito da nossa decisão. Aqui nós podemos ver do texto que destacamos, Paulo tomando uma atitude bem clara, enfática, de renúncia às coisas do mundo. Logo ele começa dizendo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Não é que ele não desse valor à vida, ele está fazendo aqui uma comparação com o seu caminhar ao lado de Cristo Jesus depois daquele encontro no caminho de Damasco. Então agora para ele o que interessa é servir a Cristo. Em Filipenses capítulo 3, versos 7 a 9, de forma sucinta, eu posso informar que ele dizia que deixou de lado todas as coisas que ele aprendeu e que ele queria fazer cumprir a lei de forma fria, para se dedicar agora a um novo ministério, que é o da vida cristã. Então, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, porque ele renunciou às coisas do mundo, passou a ser um pregador itinerante que fazia sempre viagens, e viagens perigosas. Naquela época eram viagens de navios, e navios bastante modestos em relação ao que nós temos na atualidade, os cruzeiros que temos visto aí atracados por causa da pandemia. Não, eram embarcações bastante simples e que ele corria risco de vida, mas não deixava de ir em terras longínquas levar a palavra de Deus. E então nós temos que reconhecer que Paulo foi o principal personagem bíblico do Novo Testamento depois de Cristo Jesus. Escreveu 13 livros, 13 cartas para igrejas onde passou ou onde fundou. Então é este grande personagem, Paulo, que está nos trazendo esta mensagem, que não devemos considerar a nossa vida demasiadamente preciosa, senão se dedicada às coisas de Deus. É preciso renunciar às coisas deste mundo. Quem quer servir a Deus tem que realmente focar nisso. Cristo Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, senão vai agradar a um e aborrecer
ao outro. Então, é muito importante que aquele que resolve seguir a fé cristã esteja disposto a renunciar muita coisa que às vezes se dá valor aí na sociedade, mas que no fundo não traz a felicidade, não faz uma conexão do terreno com o celeste, do humano com o espiritual. Vamos então ter esta visão de renúncia para servirmos melhor ao nosso Deus, que Jesus mesmo já tinha dito: se alguém quiser me servir, negue-se a si mesmo. Ou seja, quem deseja vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar aquelas coisas velhas, como o apóstolo Paulo mesmo diz, que devem ser deixadas para trás e olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Mas, meus queridos irmãos, é preciso que, feita a renúncia, passe a agir com dedicação. Não é só, não, eu agora não quero saber mais das coisas do passado, mas eu vou aqui ficar esperando a vinda do amoroso Salvador, Cristo Jesus, que descerá dos céus. Não, é preciso, como o apóstolo Paulo, plena dedicação. Entregar-se totalmente na realização da obra de Deus. E assim ele continuou dizendo no texto que nós destacamos, que agora, contanto que complete a minha carreira e o ministério. O ministério que ele disse que recebi do Senhor Jesus. Não tinha nada que preocupasse mais o apóstolo Paulo, senão fazer com dedicação a obra que lhe estava reservada para anunciar o Evangelho a todas as nações onde teve oportunidade de chegar. Então, esse é o dever da igreja cristã de todos os tempos. Não podemos pensar, não, mas naquela época do apóstolo Paulo, o povo queria ouvir a palavra de Deus, estava próximo da passagem de Jesus por este mundo. Não, o mundo continua carente da mensagem salvadora para que as pessoas possam deixar o caminho da perdição, caminho da escuridão, e assim voltar para a luz maravilhosa que há em Cristo Jesus. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus aos apóstolos. E também contou a parábola da candeia, que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, mas sim no velador, na parede, para iluminar todo o ambiente. Então, os cristãos são luzes neste mundo tenebroso. Como tem brilhado a nossa luz? Sabemos que não temos luz própria, a luz verdadeira, a luz mais fulgurante que existe é Cristo Jesus. Mas Ele nos garantiu que, estando conosco, nós poderemos brilhar através da anunciação da palavra de Deus. Ele sim é a maravilhosa estrela da manhã. Vamos, portanto, nos dedicar mais à obra de Deus, queridos. Conta-se de uma pessoa que ia trafegando por uma estrada e de repente viu um homem ser rudemente espancado por outro. E se aproximou então, se condoeu daquela situação de uma pessoa indefesa sendo oprimida e então constatou que era o Senhor punindo o seu escravo. E ele então aproximou-se e propôs comprar aquele escravo. E assim, depois de uma negociação, ele pagou uma alta soma e assim recebeu a carta de alforria e entregou para aquele homem que estava há tanto tempo sendo maltratado. E assim retomou a sua viagem e de repente ele olhou para trás
E aquele homem que havia acabado de ganhar a liberdade estava ali, passo a passo, o acompanhando. E aí ele disse, mas eu paguei o seu preço e lhe foi dada a carta de alforria, você é um homem livre. Ele disse, mas não tem melhor lugar para eu estar, senão acompanhar aquele que passou a dar razão à minha vida, a minha vida de plena liberdade. Então, é isso mesmo, nós devemos entender que somos servos de Cristo Jesus, que fomos pagos por um alto preço, que foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E não é nada, não é nada demais nós termos este compromisso de estarmos sempre andando nas pegadas de Cristo Jesus, procurando realizar a sua vontade aqui na terra, aqui neste mundo. Meus queridos, tudo isso tem implicações. O apóstolo Paulo, ele, então, renunciou coisas do mundo. Depois, ele passou a ter plena dedicação na obra, no ministério que recebeu de Cristo Jesus. Mas por causa disso também, da sua perseverança, que deve estar presente na vida de todos os cristãos, ele pagou alto sacrifício. Nós, para servirmos a Deus, temos que estar dispostos a nos sacrificarmos, a realmente nos tolhermos de alguma coisa que poderia nos embaraçar na realização da obra, pois a própria palavra de Deus, conforme está escrito no livro de Hebreus, diz para nos desembaraçarmos das coisas que estão em nossa volta e assim olhar para o alto, para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E assim, meus queridos, Paulo sentia como privilegiado poder sofrer, ser sacrificado em coisas que ele às vezes até gostaria de fazer, mas para o bem do Evangelho. E depois da caminhada do apóstolo, ele vai ficando mais velho e continua escrevendo, trazendo mensagens de conforto, de consolo. E eu quero destacar uma palavra que ele escreveu a um dos seus discípulos, o discípulo Timóteo. Ele então escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 6 e 8, ele assim disse: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia! Então o cristão tem o seu dia de encontro da sua salvação, e a partir dali inicia uma grande carreira. Quem ainda não tomou essa decisão, hoje é a oportunidade. Como o Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, aceitou a Cristo Jesus e não mais voltou atrás. Também o nosso amigo que está acompanhando esta programação da igreja, que possa tomar uma decisão, a melhor decisão que qualquer ser humano pode tomar, que é de aceitar Cristo Jesus como Salvador e Senhor. E aos nossos irmãos da igreja, que já são cristãos, que já têm percorrido a grande parte da sua vida cristã, não deixem de ser dedicados como foi o apóstolo Paulo. E às vezes até fazer algum sacrifício para que a obra de Deus marche e vá adiante, atingindo, alcançando muitas pessoas para a salvação em Cristo Jesus. E assim temos a certeza que depois de praticar esta
carreira cristã poderá dizer, o irmão, a irmã poderá dizer no final da sua jornada, o mesmo que disse o apóstolo Paulo, dirigindo-se a Timóteo: ó Timóteo, eu combati o bom combate, né? Completei a carreira e guardei a fé. E a palavra de Deus em Apocalipse mesmo diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da justiça, a coroa da glória. Como Paulo também escreveu que agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? É o dia em que Jesus Cristo o recebeu na eternidade. E assim ele foi com júbilo recebido nos céus e recebeu uma coroa. Mas não é essa coroa que tem valor. A coroa dos reis aqui deste mundo, coroas às vezes de ouro refinado, mas até o ouro também desaparece, até a prata também se desfaz ou perde, né, aquele seu color. Mas não, esta coroa que é mencionada aqui pelo apóstolo Paulo é uma coroa dada por Deus. E esta coroa, segundo o apóstolo Pedro, ela é uma coroa imarcessível, é uma coroa indestrutível. E assim, portanto, queremos encerrar estas palavras no sentido de que cada um que ouviu esta meditação, esta reflexão, possa fazer um balanço. Como é que está a minha vida? Quem ainda não aceitou a Cristo, que possa aceitar agora. E quem aceitou há pouco tempo, tem mais tempo nessa jornada para caminhar. Não se desvie do autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Siga as suas pegadas. O apóstolo Pedro escreveu que Jesus, né, sofreu aqui neste mundo e deixou-nos o exemplo para nós seguirmos os seus passos. Daí tem até um livro intitulado Em Seus Passos, que faria Jesus? Como temos andado? Jesus aprovaria os passos que estamos dando. Então, para quem já tem um compromisso com Cristo Jesus, é realmente vigiar, para não sair do rumo, como o personagem, o cristão, que empreendeu uma viagem rumo aos céus. Ele era puxado para um lado, para o outro, era tentado a deixar aquele caminho reto rumo à mansão celestial. E quando ele saía por algum atalho, ele assim sofria e a sua viagem era totalmente atrasada. Não vamos deixar, portanto, de modo nenhum, que qualquer coisa que não tenha o valor diante de Deus possa assim inibir a nossa caminhada, que deve ser uma caminhada contínua, retilínea, rumo ao serviço de Deus. Nós não sabemos que dia Cristo Jesus voltará, mas temos que continuar trabalhando. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também. E nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. E como disse o apóstolo Paulo, foi recebido lá na glória. Jesus não veio enquanto ele estava vivo aqui neste mundo. Pode ser que não volte enquanto nós estamos completando a nossa peregrinação. Mas tenhamos essa certeza. Ou Jesus vem e nós cremos nisto, ou nós iremos, no tempo que Deus quiser, iremos ao encontro dele. E que lá nós possamos receber a palavra de aprovação. Bem foste servo fiel, entra agora no gozo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Agradecemos a pregação do presbítero Marizan, que muito falou aos nossos corações. Agora passaremos para o momento do ofertório. Irmãos, mesmo de forma não presencial, a nossa igreja possui despesas e conta com a fiel colaboração na entrega dos dízimos das ofertas. Agora serão exibidos nossos dados bancários e você poderá anotá-los para fazer a transferência ou posteriormente fazer o depósito.
E lembrando, o Pix da nossa igreja é o nosso CNPJ. Que Deus os abençoe ricamente. Passaremos agora aos nossos avisos. O nosso chat está aberto. Deixe o seu pedido de oração. A igreja quer orar por você durante a semana. Todos os domingos estamos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative também o sininho para que você possa receber a notificação das nossas atividades, que são Escola Bíblica Dominical às 10 horas e 15 minutos. Momentos maravilhosos para estudarmos e aprendermos da palavra do Senhor. Já às 19 horas e 15 minutos é o nosso culto, um momento para louvar e adorar ao nosso Deus e sermos abençoados com a sua palavra. Se você deseja também que outras pessoas recebam essa bênção, compartilhe o nosso link. Já às terças-feiras, por meio da plataforma Zoom, às 20 horas, temos o estudo bíblico. Se você quer participar conosco, solicite o link a um dos líderes da nossa igreja. O pastor ainda está de férias, mas no próximo domingo ele retornará e será um culto de celebração de ceia. Por isso não perca e chame amigos e familiares para participar. Tenham todos uma semana abençoada e um final de janeiro excelente. Queridos, estamos já nos aproximando do final deste culto. Portanto, desde logo agradecemos a sua bondosa companhia e temos a certeza que Deus tem bênçãos especiais preparadas para a sua vida e de toda a sua família. Queremos desejar a todos uma ótima semana, de muitas vitórias, na certeza de que caminhando com Cristo não há como dar errado. Vamos, portanto, nesse instante, invocar mais uma vez o nome do nosso Deus. Soberano Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos a plena convicção de que servimos a um Deus onipotente, que tem todo o poder, tudo está sob o seu controle. E, portanto, Senhor Deus, nós queremos nesse instante te suplicar que o Senhor possa usar deste poder em favor das pessoas que estão precisando de um socorro, ó Deus, seja no plano físico. Meu Pai, muitas pessoas estão acamadas, querem leitos de hospitais, querem residências, que recebam, Senhor Deus, uma bênção especial, a bênção, ó Deus, da paz, a paz que só Cristo traz, mesmo na dificuldade. E que os tratamentos, Senhor Deus, dessas pessoas sejam bem encaminhados e que venham a serem curadas, a levantarem, Senhor Deus, esse leito e dar glórias e louvores a Ti, ó Deus. Quero te pedir, ó Pai, também que o Senhor abençoe aqueles que estão com problemas emocionais, ó Deus. Há tantas pessoas que vivem em situação de alta depressão, meu Deus. Que o Teu Santo Espírito vai nesse instante agindo, ó Pai, e abrindo a mente dessas pessoas, de que há uma esperança de vida eterna em Cristo Jesus, ó Deus. Ó Pai, aqueles que estão doentes da alma, cujo espírito está gemendo, ó Deus, que essas pessoas rendam-se a Cristo Jesus nesta noite e passe a ter assim, ó Pai, a convicção de que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo, ó Deus. Meu Pai, nós estamos na atualidade passando por lutas, por dificuldades no campo da saúde, portanto nós te pedimos que o Senhor possa abençoar as pessoas enfermas, mas que também, ó Deus, Tu possas deter este mal e permitir assim que as pessoas desempregadas
consigam um emprego, que a economia volte a crescer, ó Pai. Há tantos pais de família precisando de uma colocação. E enquanto isso não acontece, que a tua igreja possa socorrer as pessoas, que aquelas pessoas mais abastadas possam socorrer as que estão com necessidades. Mas que, ó Deus, haja realmente um mover nos corações para assim ajudar ao próximo que está carente, que está necessitado, ó Pai. Cuida de todos nós, dê-nos uma ótima semana. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque temos a certeza que os desafios virão. Serão grandes desafios, mas maior é o nosso Deus que vai nos dar a vitória. Amém. Aleluia. Vamos agora receber a bênção. Que o grande e insondável amor de Deus o Pai, a graça salvadora, maravilhosa de Cristo Jesus o Filho, o poder, o consolo, o ensino do Espírito Santo, sejam conosco, IPI Metropolitana de Brasília, e com todos os cristãos espalhados pelo mundo afora. Amém e amém. Tenham uma ótima semana.